Olá pessoal, hoje daremos início ao segundo reinado e abordaremos especificamente os aspectos relativos à política interna do segundo reinado. Vale lembrar que o segundo reinado é o período que se estende de 1840 até 1889 e diz respeito ao governo do Dom Pedro II. O Dom Pedro II ele conseguiu, em poucos anos, centralizar o poder no Rio de Janeiro e restabelecer a governabilidade do país a partir da capital imperial, que é o Rio de Janeiro, sobre as demais regiões brasileiras. Nesse sentido, ele fortaleceu o exército, anistiou alguns líderes daquelas revoltas regenciais e deu início à construção de um pacto político entre as elites que foi fundamental para a permanência longeva do seu governo. Então ele assume em 1840 e vai até 1889, beirando aí 50 anos, né, meio século de governo. Bem diferente do primeiro reinado, que não durou nenhuma década. Um outro ponto interessante é que as elites brasileiras passaram a aceitar essa ideia de unidade territorial depois que o governo imperial se mostrou eficiente na contenção daquelas manifestações populares vinculadas ao período regencial, que foi o período mais tumultuado da história do Brasil. Nesse momento, as elites ficaram relativamente assustadas porque colocou em risco toda aquela ordem monárquica e escravista, né? Colocou em risco o seu próprio poder. Por outro lado, um outro fator que permitiu essa construção da unidade territorial, da unidade nacional e a consolidação do projeto que foi iniciado lá no primeiro reinado com Dom Pedro I, que é um projeto centralista, né, de manter esse governo centralizado no Rio de Janeiro, aqui na região sudeste. Um ponto fundamental, um fator fundamental, foi o desenvolvimento da economia cafeeira, que gerou, né, somas vultuosas de impostos para consolidar a montagem, né, desse Estado imperial. Então, essa aula com o segundo reinado, nós teremos o início aí da consolidação do Estado Nacional Brasileiro. Se o primeiro reinado, logo após a independência, foi um momento de formação do Estado Nacional Brasileiro, passando aí pelo primeiro reinado e pelo período regencial com todos os seus problemas, ali nós tivemos a formação. Agora, com o segundo reinado, nós teremos a consolidação do Estado Nacional Brasileiro. O segundo reinado, ele tem início com o golpe da maioridade. Então, o golpe da maioridade, ele põe fim ao período regencial. Esse período regencial, ele foi de 1831, né, da abdicação do Dom Pedro I, até o golpe da maioridade em 1840. E o que foi esse golpe da maioridade? Foi uma trama política no sentido de antecipar a posse do Dom Pedro II em meio àquelas convulsões sociais inerentes ao período regencial. O golpe da maioridade foi uma trama política articulada, arquitetada pelo grupo, né, pela facção do Partido Liberal, pelos liberais, mas bem aceita pelos governadores. Por quê? Era melhor voltar, né, um príncipe regente, era melhor colocar
um imperador legítimo no poder como uma tentativa válida de pacificar o país. O golpe da maioridade ele é tratado como um golpe palaciano, ou seja, ele é um golpe dado para manter a ordem. Qual ordem? A ordem monárquica, a ordem imperial, a ordem escravista, essa ordem elitista, latifundiária, no sentido de manter as estruturas do Brasil imperial. Então, quando a gente fala um golpe palaciano, é nesse sentido. É um golpe dado, né, por pessoas que estavam compondo o próprio governo e eles buscavam a manutenção dessa ordem. Então, foi um golpe para manter mais do mesmo, para manter a ordem política vigente, ou seja, para manter a unidade territorial, para manter as elites no poder, para manter essa estrutura funcionando. Vale lembrar que o golpe da maioridade ele recebeu apoio do Senado e da opinião pública. O primeiro gabinete montado, o primeiro ministério do Segundo Reinado, foi composto pelas forças liberais. Então, os liberais articularam o golpe da maioridade, colocaram o Dom Pedro II no poder e eles ficaram, né, com esse privilégio de montar esse primeiro ministério. Esse primeiro ministério, composto pelas forças liberais, ele tem o nome de Ministério dos Irmãos. Por quê? Tínhamos ali dois irmãos de uma família aristocratizante, que era a família Cavalcante, e dois irmãos da família Andradas, membros aí dessa facção, né, liberal. Vale ressaltar que esse primeiro gabinete, esse primeiro ministério do Segundo Reinado, ele foi montado com o objetivo de respaldar o novo imperador, de dar suporte ao início do governo do Dom Pedro II. Um dado interessante, esse Ministério dos Irmãos, como ficou conhecido, ele vai sofrer a oposição da Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados ficou com a maioria de membros do Partido Conservador, de membros conservadores. Isso começa a ter atrito. O ministério não consegue governar por conta da pressão exercida, né, pelos conservadores na Câmara dos Deputados. A solução encontrada pelo primeiro gabinete, pelo Ministério dos Irmãos: dissolver a Câmara dos Deputados e conclamar novas eleições para, né, garantir a maioria liberal na Câmara dos Deputados. Dessa maneira, né, vamos dizer assim, com esse primeiro ministério composto por liberais e a Câmara dos Deputados também formada por liberais, você teria o andamento do jogo político. Essas eleições que ocorrem logo após a dissolução da Câmara dos Deputados, essas novas eleições, elas são denominadas de eleições do cacete. Por quê? Foi marcada por irregularidades e no uso da violência sobre o eleitorado. Aí é claro que você faria a maioria na Câmara dos Deputados. Um ponto interessante, esse regresso conservador, que é a continuidade aí do nosso assunto, vai no sentido contrário. O que seria o regresso conservador? O Ministério dos Irmãos, ele dura muito pouco. Então, os irmãos Cavalcante e Andradas ficaram pouco tempo no poder. Então, nós temos esse regresso conservador agindo no sentido contrário. Nós temos a dissolução, olha só que ambiente político tumultuado, a dissolução da Câmara dos Deputados, que foi eleita para fazer a maioria liberal dentro dessa, né, Câmara dos Deputados, e ela foi eleita, a sua dissolução teve como base a questão, né, da violência e das irregularidades que predominaram nas eleições do cacete. Dessa maneira, o regresso conservador marca o retorno dos conservadores e das ideias centralistas.
e do centralismo. Esse regresso conservador recebe o apoio do imperador, por quê? Vai no sentido de centralizar o poder na capital imperial, que é o Rio de Janeiro, e nas mãos do imperador e dessa, né, facção política que são os conservadores, tirando o poder dos liberais que visavam a descentralização política e visava dar poder para as oligarquias regionais. Então, é um momento, né, o início do segundo reinado é um momento um tanto quanto tumultuado, por conta dessas brigas políticas, mas nós veremos, né, que o Dom Pedro II ele irá, né, ele conseguirá centralizar o poder no Rio de Janeiro e restabelecer a governabilidade do país e do império, né, brasileiro via capital imperial. A revolta liberal, essas revoltas liberais, elas irão eclodir na contramão do regresso conservador. Então aqui os liberais, que agora foram dissolvidos aí por conta dessa manobra política, em 1842, eles irão, em São Paulo e Minas Gerais sobretudo, fazer uma revolta no sentido de retomar os seus postos, né, de retomar os seus cargos que foram, nesse caso aqui, autoritariamente, né, dissolvidos. Vale lembrar que a revolta liberal, essas revoltas liberais, elas foram duramente reprimidas justamente pelo pacificador, entre aspas, futuro Duque de Caxias. Então o Duque de Caxias também aparece aqui como, né, um braço direito a favor da ordem imperial. Do ponto de vista da organização política e partidária, nós temos durante o segundo reinado dois partidos que se constituem. O Partido Liberal, apelidado de Luzias, que vai a favor da descentralização, ou seja, do federalismo. E o Partido Conservador, que são apelidados de Saquaremas, e vai a favor, né, da centralização política na capital imperial e no Dom Pedro II. Eles são semelhantes, né? Esses dois partidos são semelhantes. Há uma frase da época que dizem, né, nada mais liberal do que um conservador no poder e vice-versa. E são, vamos dizer, comparados a um jargão popular, né, a farinha do mesmo saco. Então não tem muita diferença. Por que não tem muita diferença? São representantes da elite brasileira. Desse ponto de vista, tanto os liberais quanto os conservadores, né, com essas divergências, né, políticas, eles representam, né, eles tomam parte, eles representam uma parte da sociedade brasileira que está ligada a essa elite latifundiária, essa elite agrária, essa elite escravista que se acoplou ao Estado imperial brasileiro. Do ponto de vista da política interna, o que mais chama atenção quando nós falamos de segundo reinado é o chamado parlamentarismo às avessas. Ou seja, esse sistema parlamentarista, que ele é oficialmente adotado em 1847, e ele é adotado oficialmente através da criação do cargo de presidente do Conselho de Ministros, que é uma espécie de primeiro-ministro. Ele vai no seguinte sentido: o primeiro-ministro, esse presidente do Conselho de Ministros, ele é um cargo nomeado pelo imperador via poder moderador. Então, desse ponto de vista, nós podemos dizer que o executivo mandava no legislativo. É uma ferramenta política, né? O Dom Pedro II mandando no poder legislativo, montando os ministérios, nomeando o presidente do Conselho de Ministros, né, dissolvendo a Câmara de Deputados. O executivo, nesse caso, manda no poder legislativo. Desse ponto de vista, nós podemos afirmar que o nosso parlamentarismo ele é bem diferente
do modelo parlamentarista inglês. Por que, que ele é bem diferente do modelo parlamentarista inglês? Ora, veja bem, as avessas é ao contrário. O nosso parlamentarismo é o parlamentarismo que vai na contramão do modelo parlamentar inglês. Por quê? Vejamos. No caso inglês, a maioria dos deputados indicam um primeiro-ministro, que é responsável pela montagem do gabinete, pela montagem do ministério, que a partir de então passa a ser o governo. No caso brasileiro, é o contrário. Cabia ao imperador a nomeação do presidente do Conselho de Ministros, independente deste ter ou não a maioria na Câmara dos Deputados. O político nomeado, aí pelo Dom Pedro II, ele formava o gabinete e assumia as funções de chefe do governo. Caso este não contasse com a maioria parlamentar, a Câmara dos Deputados seria dissolvida e novas eleições eram convocadas. E muitas vezes nessas eleições se praticava, vamos dizer assim, manobras que iam na contramão da regularidade do jogo político, ou seja, você usava de violência, de irregularidades para fazer essa compressão eleitoral, e cujo resultado, muitas vezes, claro, por conta de toda essa manipulação, você tinha uma maioria formada à força por esse esquema político. Então, essa maioria política na Câmara dos Deputados era totalmente forjada. Então, é nesse sentido que o nosso parlamentarismo ele vai funcionar ao contrário, bem diferente do modelo parlamentarista inglês. Ele é de cima para baixo. O Dom Pedro II nomeia o presidente do Conselho de Ministros, que vai aos poucos fazendo todas essas manobras para ter a maioria parlamentar. No caso inglês, não, você tem eleição, essa eleição escolhe os representantes políticos, esses representantes políticos, esses deputados vão indicar, por ser a maioria, eles vão indicar o primeiro-ministro que vai governar aí junto com o rei. No nosso caso, o executivo, o Dom Pedro II, ele manda no legislativo. Uma outra manobra, vamos dizer assim, interessante, que nós teremos aqui nesse Ministério da Conciliação. O que foi o Ministério da Conciliação? Foi um arranjo político tecido por um desses presidentes do Conselho de Ministros, que é o Marquês do Paraná, e tinha um objetivo: conciliar as ações entre as forças liberais e as forças conservadoras. Então, esse arranjo político, esse pacto político, ele tinha como objetivo conciliar as elites. Então, era um pacto intra-elite, para manter liberais e conservadores pactuando. Nesse sentido, há um equilíbrio no jogo político, um equilíbrio buscado e muitas vezes forjado pelo Dom Pedro II para manter a estabilidade durante o segundo reinado. Então, esse Ministério da Conciliação, ele, apesar de ser de 1853, ele vai funcionar muito bem ao longo do segundo reinado. No seguinte sentido, você tem um arranjo, um pacto que vai tecer as ações entre liberais e conservadores. O Dom Pedro II se vale dessa estabilidade, são brigas políticas que não eclodem em revoltas, que não eclodem em rebeliões. Beleza? A última revolução que nós tivemos no segundo reinado, além daquelas revoltas liberais que nós estudamos aqui, as revoltas liberais de 1842,
Uma última revolta, chamada de Revolução Praieira, que ocorre em Pernambuco em 1848, essa Revolução Praieira é a última grande revolta do período imperial. A partir daqui, muitas vezes por conta do parlamentarismo às avessas, por conta do autoritarismo também do Dom Pedro II, mas um autoritarismo que vai se, né, transfigurar, que vai se camuflar de uma conciliação forçada, né, de um arranjo político muito bem tramado. A Revolução Praieira, ela, como última revolta que nós temos aí, como a última grande revolta no período imperial, ela é fundamental para demonstrar que ainda existia uma ordem que foi coibida, que buscava novas propostas políticas para o país. No caso aqui, a Revolução Praieira, ela será influenciada pelo contexto internacional, pelo contexto da primavera dos povos que está ocorrendo lá na Europa. Quais são as características da Revolução Praieira e desse movimento denominado de Primavera dos Povos? É o liberalismo, são ideias liberais, é o nacionalismo, é o socialismo utópico que está chegando aqui no Brasil. Então são ventos, né, são ventos de vanguarda lá da Europa que estão rebatendo aqui no Brasil. O republicanismo também está presente. E essa Revolução Praieira, ela vai contra, né, o poder moderador e esse projeto chamado de absolutista implantado, né, esse projeto político implantado pelo Dom Pedro II durante o segundo reinado. Uma outra crítica da Revolução Praieira era o monopólio exercido pelos portugueses, era o monopólio lusitano nas atividades comerciais ali em Pernambuco. As reivindicações que foram, né, arrebanhadas de um manifesto que ficou chamado Manifesto ao Mundo, tinha qual objetivo? O voto livre universal, a liberdade de imprensa, a nacionalização do comércio e a expulsão dos portugueses. Eles buscavam a implantação do federalismo no Brasil e o fim do poder moderador, para acabar com toda a manobra política que era arquitetada pelo Dom Pedro II, que foi vitorioso, né? Suprimiu aí a Revolução Praieira e estabeleceu o seu projeto de governo, né, por quase 50 anos. Então, só para fechar aqui, a Revolução Praieira foi a última grande revolta do período imperial. Ela foi sufocada pelas forças legalistas e o Dom Pedro II consegue, a partir daí, consolidar o seu projeto, né, político, que é um projeto que vai garantir a monarquia, vai garantir, né, as estruturas conservadoras do país e vai garantir a elite terratenente no poder, essa elite agrária exportadora escravista no poder. Beleza? Pessoal, espero que tenham gostado.